Bom dia, turminhas. Tudo bem? Dormiram bem? Fizeram as tarefinhas todas ontem com atenção? Prestaram atenção nas aulas? Com certeza, né? Novamente, dou os parabéns para vocês, tá? Pela dedicação e pelo empenho. Hoje a tia vai apresentar a aula de História, que é a unidade 2 do livro de vocês, tá? A vida em comunidade. Vocês sabem que no mundo a gente vive em grupos. Desde quando a gente nasce, a gente já vive no primeiro grupo que a gente faz parte, que é a família. Né? Grupo a gente sabe, 2, 3, 4 pessoas ou mais reunidas. Então, quando você nasce, você já nasce no seu primeiro grupo social. Social porque você socializa, você convive com outras pessoas. Então, quando você nasce, o primeiro grupo que você vive é o da família, o primeiro grupo social. Aí depois você convive com o grupo da comunidade, que é o grupo dos seus vizinhos, né? Do seu bairro, não só os vizinhos que moram do lado, mas as pessoas que frequentam por perto do lugar onde você mora. Aí depois vocês iniciam a vida escolar e aí vão para o grupo social, né, da escola, vão conviver com pessoas diferentes, mas semelhantes. Semelhantes no sentido de vocês terem alguma coisa em comum, tá? E aí também tem o grupo da igreja, né? Quando você vai para a igreja e vai para conviver com pessoas para louvar a Deus. Também é um grupo social, você vai socializar, vai conviver com outras pessoas, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, a vida em comunidade, em grupos. A harmonia na convivência. Como é que a gente consegue viver? O que é harmonia? É viver em paz com as pessoas, viver com respeito, viver com tranquilidade. Como é que a gente consegue? Nós convivemos com diferentes grupos de pessoas, em casa, na escola e em nossa comunidade, né? Que a tia já falou no começo. Só que para nós mantermos um bom relacionamento com todos, nós precisamos praticar a empatia. O que é empatia, tia? Nós vamos já ver, eu vou já antecipar o próximo slide na minha fala, dizendo o que é. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, quando você pensa como você reagiria naquela situação que o outro está passando. Por exemplo, um colega seu caiu, um exemplo simples. Você vai sorrir? Não. Você vai ajudar ele a levantar. Porque se fosse você caindo, você ia ficar triste, você ia ficar com vergonha, você ia chorar, não era isso? Então, empatia é você se colocar no lugar do outro. O que eu quero para mim, eu quero para meu colega, para minha família, para meu grupo do bairro, dos vizinhos, eu quero para o mundo inteiro. Tá? Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui que são os mesmos que estão nos livros de vocês, no livro de vocês. A menina diz assim, ó, esqueci de trazer meu lanche. Aí o menino vai e diz, eu divido o meu com você. Isso aqui é empatia, ou seja, ele se colocou à disposição de ajudar a coleguinha, por quê? Porque ele se imaginou no lugar dela. Se ele não tivesse levado o lanche, como ele iria se sentir? Ele ia ficar com fome, ele ia ficar com vergonha por não ter levado, né? Ele ia ficar triste. Então ele se colocou no lugar da menina, tá? Para poder e se dispôs a ajudar ela. Isso aqui é um exemplo de empatia. O outro diz assim: Renata, vem brincar de pega-pega sentado com a gente. Os meninos estão sentados aqui brincando e a Renata é uma criança cadeirante. O que é uma criança cadeirante? Que ela anda em cadeira de rodas.
Então, eles conseguiram achar uma brincadeira para a Renata participar sem ela se sentir excluída, porque a Renata não pode levantar, ela é cadeirante, ela não consegue andar. Então, ela vai ficar muito à vontade nessa brincadeira, porque todos estão sentados. Então, eles se colocaram no lugar da Renata, né? Se fossem eles e fosse uma brincadeira de correr, eles não iam conseguir, né? Então, a empatia é isso, é se colocar no lugar de quem quer, de quem vive aquela situação, de quem quer viver, né? No caso, a Renata com certeza queria brincar, mas se fosse de correr, ela poderia até correr empurrando a cadeira de rodas, mas ela ia ficar cansada, não ia aguentar muito tempo, né? Porque é sentada que ela iria empurrar. O outro exemplo, o senhor gostaria de passar na frente? A criança aqui, a menina, usou de empatia para com o senhor idoso. A tia já falou que as pessoas idosas, elas têm prioridades, né? Que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ajudar. E quando tem uma pessoa idosa atrás da gente, numa fila, por exemplo, a gente tem que ceder lugar para eles passarem. Idoso, ou uma pessoa que tem algum problema físico, né, que não enxerga, que não anda, ou mulheres gestantes ou com crianças de colo, tá? Isso se chama empatia, porque essas pessoas são pessoas que têm dificuldade no caminhar, digamos assim, na mobilidade. Mobilidade é o caminhar. Elas ficam cansadas mais tempo, né? Não é que não consigam andar, mas elas ficam cansadas mais tempo. Quanto mais tempo passar na fila, mais cansativo é para elas, né? Porque o corpo não é igual de uma pessoa, de uma criança pequena, de uma pessoa adulta que não é idosa, ou que não tem algum problema físico, ou que não está grávida, ou que não está carregando a criança de colo. Então, quando existem pessoas nessa situação, a gente deixa passar na frente, tá? Isso se chama empatia. Colocar-se no lugar do outro e pensar. Ele vai ficar muito tempo cansado aqui nessa fila, então eu vou deixar ele passar na minha frente, né? Para ele ser atendido logo, poder ir para casa, certo? Então, tá aqui, ó. Empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tá bom? O que a tia falou. Lembrem disso aqui toda vez que vocês estiverem na rua ou até em casa. Tá? Em casa você tem que se colocar no lugar do outro, no seu grupo social de casa. Por quê? Porque você tem por que você tem que se colocar no lugar do outro? Porque você tem que imaginar como a pessoa se sentiria no caso. A pessoa está muito, a mãe, o pai, alguém que ajuda, está muito aperreado, né? Eu vou dar um exemplo da tarefinha de vocês. E tem tarefa para fazer. Aí vocês começam a fazer devagarzinho, a não querer fazer a tarefa. E a mamãe ou o papai ou a pessoa que cuida de vocês tem que ir para a rua fazer alguma coisa, resolver alguma coisa importante. E aí você não se coloca no lugar dessas pessoas. Você faz bem devagarzinho, faz brincando. E aí, se fosse você que tivesse que fazer alguma coisa urgente e tivesse que esperar alguém, não ia ser cansativo? Não ia atrapalhar para a pessoa, não ia atrapalhar a pessoa não resolver o que ela queria? Pois é. Então, se coloquem no lugar do outro em casa também, para viver bem, com diálogo, imaginando o que o outro gostaria também. Se eu quero para mim, eu quero para o outro que está em casa, né? Ainda mais nesses momentos agora que vocês estão fazendo tarefas, que os pais de vocês têm atividades que fora as tarefas de vocês para fazerem, para acompanhar, tá? Ajudem bastante as pessoas que estão cuidando, ajudando vocês nas tarefas, porque eles têm responsabilidades além das de ajudar vocês, certo? Respeito. O que é respeito para vocês? A tia fala bastante que a gente tem que se respeitar, tem que se cuidar como se a gente estivesse cuidando da gente mesmo, né?
Respeito, ela tá ligada, muito ligada à empatia. Se você se coloca no lugar do outro, imaginando como você ficaria naquela situação, então você está agindo com respeito. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu estou respeitando aquela pessoa, tá? Eu estou me respeitando, porque se eu respeito os outros, eu estou me respeitando como pessoa também. Então, o respeito está dentro da empatia. Que a empatia é o quê? Tratar as pessoas com respeito, né? Imaginando como seria se fosse com a gente. E essas pessoas, elas agem e pensam de maneira diferente de você. E por elas pensarem de maneira diferente de você, elas não são piores e nem melhores. Porque nós, seres humanos, temos o nosso jeito de ser. E mesmo com todos os defeitos, com todas as falhas, a gente precisa respeitar a opinião do outro, porque o outro tem uma maneira de viver, tem uma maneira de pensar, de agir, e ninguém pode mudar as pessoas, porque quem gosta de você, se você gosta da pessoa, você vai respeitar o jeito dela. Se você não achar legal alguma coisa, você pode dizer, olha, isso aqui não é legal, você fala desse jeito, desse jeito. No sentido de falar quando a pessoa fala com maldade, né? Não é falar corrigindo. Mas você não pode mudar a pessoa para ser igual a você. Por quê? Porque nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Semelhante é quando a gente se parece, né? Ah, eu gosto de pizza, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de brincar de pega-pega, né? Eu gosto de comer fruta, eu gosto de comer frutas variadas, tá? Então, nós somos semelhantes, temos coisas em comuns, mas nós não somos iguais. Até quando são gêmeos, até quando as crianças são gêmeas, elas não são iguais. Elas têm gostos diferentes, elas podem se parecer fisicamente, mas elas têm gostos diferentes. Olha essa situação bem aqui, ó. Menino sendo excluído pelos colegas de escola. Isso aqui é uma situação legal? Com certeza não. Você não gostaria de passar por isso. Então, se você não gostaria de passar por isso, você não tem que isolar colegas, né? Fazer grupinhos com os que mais gostam e deixar outros de fora. Não. Você tem que chamar aqueles colegas que você não conhece tanto e para passar a conhecê-los. Você só vai aprender a gostar deles se você conhecer. Se você não conhecer a pessoa, você não tem como saber se vai gostar ou não. E mesmo não gostando, você tem que respeitar o jeito dela de ser, tá? Mas tentar uma aproximação, tentar conversar para conhecer a pessoa. Certo. Então é isso. Ter empatia significa tratar as pessoas com respeito, tá? Nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Pensar diferente não nos torna melhor ou pior que alguém, e nem é errado, porque cada um tem seu jeito de ser. Observe essa outra situação aqui, ó. Essa situação da imagem reflita. Está correto o que acontece com esse menino aqui? Diz aqui embaixo, ó. Menino comendo sozinho na hora do lanche, enquanto os outros estão em grupo. Tá legal isso aqui? É correto? Com certeza não. Porque os coleguinhas deveriam chamar ele para lanchar, mesmo que ele não queira, mas você tem que chamar o coleguinha, a coleguinha, para conhecer ele, para ele se sentir à vontade, saber que pode brincar, confiar em você, tá? Então, toda vez que você vê um coleguinha, tenha empatia, se coloque no lugar dele. Quando você vê ele sozinho, chame um amigo, né? Chame para brincar, para conversar. Que aí, quem sabe, às vezes ele está precisando só que você converse com ele, para ele se sentir confiante, querer brincar com os outros, tá? Com certeza você respondeu não, né? Pois as pessoas devem socializar em grupo. Sozinhos não existe socialização.
E o que é socialização, tia? Socialização é o ato de reunir em sociedade, juntar-se em grupos. Quando você se junta em grupos, você está socializando com pessoas diferentes de você, mas que vai fazer você aprender muitas coisas que talvez você, que com certeza você não aprenderia sozinho ou sozinha, tá? Então, socializar em grupos, porque não existe socialização sozinhos, você não pode viver sozinho, você precisa das pessoas para viver, para conviver, tá? Para aprender experiências novas. E socialização é isso, é juntar-se em grupo para poder ter experiências, aprendizados além dos seus. Na rotina da nossa família, nós temos regras. Toda família ela tem uma rotina, né? O que fazer, horário para tudo, para comer, para acordar, para brincar, para estudar, tá? A gente aprende na escola, mas a gente também aprende na família. E muito, porque é o nosso primeiro grupo, né, social. Na família a gente aprende valores, né, costumes, hábitos que a gente vai levar por onde a gente for, tá? É no convívio com a nossa família que a gente aprende a se comportar, ter comportamentos para usar em diferentes lugares, em diferentes ambientes, certo? Então, no nosso grupo familiar, também é um local de muito aprendizado. E como é um local de aprendizado, a gente precisa ter regras para poder ter uma boa convivência, ter harmonia, né? Todo mundo se ajudando. A família também, ela nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, ou seja, quando a família está passando por alguma situação, o correto é se sentar e todos conversarem. Claro que tem situações que a criança não pode participar, só os adultos resolver, né? Mas às vezes pode ocorrer das crianças poderem participar e dar opinião. O importante é que a gente resolva os problemas e resolva em conjunto. A família tem que se unir para não deixar o conflito aumentar, assim como é na escola, em qualquer lugar, tá? Então, é na família, respeitando as diferenças, que a gente pode aprender ter esse hábito de resolver os problemas conversando em conjunto, certinho? Certinho? Em cada moradia, existe um horário para comer, lanchar, estudar, trabalhar, exercitar-se, como a tia falou, por exemplo, né? Que tem algumas imagens. Mas também, além das obrigações que são compartilhadas em uma família, a gente tem as divisões de os momentos de lazer que a gente compartilha, que são os momentos de passeio, de conversas, de brincadeiras, que é bem bacana, né? Nós temos uma rotina para as responsabilidades, mas temos uma rotina também para a gente poder conviver com a família nos momentos felizes, né? Todos os moradores de uma moradia, eles podem ajudar em casa para uma boa convivência. Por quê? Se você suja algo e deixa para outra pessoa da sua família limpar, vai causar conflito, a pessoa vai ficar cansada, vai ficar fazendo as coisas sozinha. Agora, se você ajudar, você se colocar no lugar do outro, imaginar como é que seria aquela pessoa ter que fazer aquilo tudo em casa sozinha, aí você já vai perceber que ajudando é melhor. Vocês são crianças, não podem trabalhar, mas se vocês já podem fazer algumas atividades de organização em casa, como por exemplo, colocar os pratos na mesa na hora das refeições, varrer a casa, enxugar as louças, arrumar a cama, organizar seus livros e brinquedos, tirar o pó dos móveis e organizar seu horário de estudos, molhar as plantinhas, cuidar dos animais, entre outras coisas, tá? Porque todos devem ajudar a gente em casa, para uma boa convivência familiar, para se tornar agradável, harmoniosa, certo? E quanto mais nós nos colocarmos no lugar do outro, imaginar como será ele ou ela na situação, mais a gente vai conseguir dar as mãos, se ajudar, tá? E ter boas relações. Sermos pessoas agradáveis, sermos pessoas que temos boas relações e agradáveis, certo?
É muito bom estar perto de pessoas que sabem se relacionar. E nós somos assim. Então, tenham empatia, respeito pelo outro, convivam bem em casa, ajudando, tá certo? E levem isso para onde vocês forem, tá bom? Nossa aula de história é isso, vivendo em comunidade. Levem esse aprendizado de viver em grupos com harmonia sempre, para onde vocês forem, em todos os lugares que vocês forem. E ajudem bastante em casa. Se coloquem no lugar do outro. Imaginem como é a pessoa fazer as tarefas sozinhas em casa, tá? E na hora das tarefas ajudem os pais de vocês. Se coloquem no lugar deles, que eles têm outras responsabilidades além de acompanhar vocês nas tarefas, tá bom? Então, um beijo. Aproveite a aula, faça essas tarefinhas direitinho. E a tia tá aqui para tirar dúvida durante o dia, tá bom? Saudades, um abração. A tia continua muito orgulhosa de vocês, certo? Um beijão, tudo de bom.